Você já se levantou da cama pela manhã, parou para se olhar no espelho e no mesmo instante pensou: para que me arrumar? Ninguém vai notar mesmo. Pois é, talvez essa frase pareça inofensiva, mas é o primeiro passo de um ciclo perigoso, o de se abandonar. Muita gente acredita que se arrumar é vaidade, mas a verdade é que cuidar de si é um ato de amor e fé. Porque quando você se arruma, não é só o seu exterior que muda, é o seu interior que desperta. Essa é a história de Helena, uma mulher comum, cansada, que um dia decidiu se levantar, se olhar com carinho e reconstruir a própria vida. Ela descobriu que o segredo não estava nas roupas, nem no espelho, mas nos pequenos passos que reacendem a vontade de viver. Hoje, quero te contar os 8 passos que transformaram Helena, e que talvez transformem você também. O primeiro passo: abra a janela. Você já reparou como a luz muda tudo? Quando Helena acordou naquele dia, o quarto parecia o mesmo, bagunçado, abafado, silencioso. Mas algo dentro dela dizia: comece de algum jeito. Sem pensar muito, ela se levantou e abriu a janela. O ar frio da manhã entrou, e junto com ele, um sopro de vida. O sol tocou o rosto dela, e por um instante, ela sentiu que ainda podia recomeçar. Foi aí que percebeu: o primeiro passo para se arrumar todos os dias não é trocar de roupa, é deixar a luz entrar. Porque quando a luz entra, a alma acorda. Helena respirou fundo, sorriu de leve e pensou: hoje, eu não quero ser perfeita. Quero só tentar. E aquele simples gesto, abrir a janela, foi o início de tudo. O segundo passo: cuide do seu espaço, cuide de você. Você já percebeu como o ambiente em volta reflete o que sentimos por dentro? Helena, ao olhar para o quarto, entendeu que não dava mais para continuar vivendo no meio do caos. Não era só sobre a bagunça das roupas, mas sobre o quanto ela havia se esquecido de cuidar do que era dela. Ela começou devagar, dobrou uma blusa, arrumou a cama, varreu o chão. A cada pequeno movimento, sentia algo mudar por dentro. Era como se, ao organizar o espaço, ela estivesse organizando também os pensamentos. Enquanto colocava tudo em ordem, lágrimas silenciosas escorriam, não de tristeza, mas de libertação. Porque às vezes, arrumar a casa é a forma mais sincera de dizer para si mesma: eu mereço viver melhor. E naquele momento, entre uma gaveta fechada e um perfume borrifado no ar, Helena percebeu que estava limpando mais do que o quarto, estava limpando a alma. O terceiro passo: o poder de se olhar com amor. Quando foi a última vez que você realmente se olhou no espelho com carinho? Não para julgar, não para criticar, mas para reconhecer quem você é? Depois de limpar o quarto, Helena se aproximou do espelho. Por um instante, hesitou. Evitava aquele reflexo havia semanas, talvez meses. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ela enxergou as olheiras, os fios de cabelo desalinhados e o olhar cansado. Mas também viu uma mulher que, apesar de tudo, ainda estava ali. De pé. Tentando. Recomeçando. Helena sorriu, mesmo sem maquiagem, mesmo sem se sentir pronta. E murmurou baixinho: eu ainda sou eu, e isso é o suficiente por hoje. Naquele reflexo simples, ela descobriu algo poderoso. Se arrumar não é sobre mudar o que se vê, é sobre se reconciliar com o que se é. O quarto passo: o ritual de se arrumar com propósito. Você já percebeu que se arrumar pode ser uma forma de oração silenciosa? Helena entendeu isso numa manhã simples, quando decidiu se cuidar, não por vaidade, mas por gratidão. Ela lavou o rosto com calma, sentindo a água escorrer como se levasse embora o peso dos dias. Passou um creme nas mãos, penteou o cabelo devagar e escolheu uma roupa leve, apenas porque se sentia bem nela. Cada gesto, antes automático, agora tinha sentido. Enquanto se arrumava, Helena sussurrava em pensamento: obrigada, Deus, por mais um dia, por me permitir recomeçar. E foi nesse ritual de cuidado que ela descobriu o segredo. Se arrumar todos os dias é como dizer para a vida: eu ainda acredito em mim. A aparência dela mudou, sim. Mas o que realmente se transformou foi o brilho nos olhos. O quinto passo: mova-se, deixe a vida circular. Você já percebeu que o corpo também fala o que a alma sente? Helena percebeu isso quando, depois de dias se arrumando e orando, sentiu vontade de simplesmente se mover. Ela colocou uma música suave, abriu os braços e respirou fundo. Começou a andar pela casa, a organizar pequenos detalhes, a dançar sem pressa. Era como se cada movimento fizesse o sangue correr diferente, mais leve, mais vivo. Não era exercício, era libertação. Aquele corpo que antes carregava cansaço agora pulsava esperança. E a cada passo,
Helena repetia em pensamento. Eu ainda estou aqui. E enquanto houver fôlego, há caminho. Foi assim que ela entendeu que movimento é vida, e que quando o corpo desperta, a alma acompanha. O sexto passo: alimente o corpo, nutra a alma. Você já percebeu que até o modo como comemos revela como estamos por dentro? Durante muito tempo, Helena se alimentou apenas por costume, qualquer coisa, às pressas, sem atenção. Mas naquele novo ritmo de vida, ela quis fazer diferente. Preparou o café com calma, colocou à mesa, acendeu uma vela perfumada. Fez um pão na frigideira, cortou frutas, serviu-se de café quente. E antes de dar a primeira mordida, fechou os olhos e agradeceu. Obrigada, Senhor, por esse alimento, e por me ensinar a cuidar de mim. Naquele instante, ela entendeu que não era só o corpo que precisava ser nutrido. Era a alma que, há muito tempo, pedia esse gesto de amor. E foi ali, em meio ao aroma de café e pão quente, que Helena sentiu a presença de Deus habitando nas pequenas coisas. O sétimo passo: fale com Deus, mesmo em silêncio. Você já percebeu que às vezes as orações mais fortes são aquelas que a gente não diz em voz alta? Helena aprendeu isso numa tarde calma, quando se sentou na beira da cama e, em vez de falar, apenas respirou fundo. Não pediu nada. Não reclamou de nada. Apenas ficou ali, em silêncio, sentindo o coração bater e as lágrimas rolarem devagar. E foi nesse silêncio que ela percebeu que Deus não precisa de palavras, precisa de presença. Ele estava ali o tempo todo, esperando que ela se aquietasse para poder falar ao coração. Helena sentiu um calor leve no peito e um pensamento doce atravessou sua mente. Você não está sozinha. Eu sempre estive aqui. A partir desse dia, ela entendeu que oração não é um ritual. É um encontro. Um diálogo entre a alma cansada e o amor que nunca se cansa. O oitavo passo: compartilhe luz, seja inspiração. Você já notou como a mudança verdadeira começa a tocar quem está ao redor? Helena percebeu isso quando, sem perceber, começou a inspirar os outros, apenas sendo ela mesma. A vizinha que sempre havia desanimada começou a notar seu sorriso. A amiga distante voltou a ligar, dizendo que sentia algo diferente em sua voz. E até sua mãe comentou: Filha, parece que sua casa tem mais vida agora, e você também. Helena sorriu. Não porque queria ser exemplo, mas porque entendeu o propósito. Quando a gente se cuida, a luz que brilha dentro começa a iluminar fora. Ela não falava sobre transformação, ela vivia. E a cada novo dia, mostrava que o segredo não estava em mudar o mundo, mas em mudar o modo de se olhar. Você percebeu, assim como Helena, que o segredo de se arrumar todos os dias vai muito além do espelho? Não é sobre vaidade. É sobre fé. É sobre lembrar, a cada manhã, que Deus ainda está escrevendo a sua história, e que você é parte viva desse milagre. Helena aprendeu que arrumar a casa é alinhar o coração, que cuidar do corpo é respeitar o templo que abriga a alma, e que orar, mesmo em silêncio, é manter o diálogo com quem nunca te abandona. Hoje, ela continua se arrumando, não para ser vista, mas para se lembrar de quem é. Porque todo dia é uma nova chance de recomeçar, se amar e brilhar. E talvez, ao fazer o mesmo, você também descubra que se arrumar é apenas o começo do milagre que Deus quer realizar em você. Se essa história tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. Se inscreva no canal para mais histórias como essa, de fé, recomeço e transformação. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança. Porque quando você espalha luz, a sua também brilha mais forte. E até um próximo vídeo.